Eu quero que você seja uma mulher recatada e do lar. Ou então, desapareça da minha frente. Meu noivo disse isso como um veredito. Mas ele esqueceu quem paga as contas dele e da família dele. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu quero que você seja uma mulher recatada e do lar. Ou então, desapareça da minha frente. Meu noivo, Raul, disse isso com um tom de voz firme, como se estivesse lendo uma sentença num tribunal. Ele estava de pé no meio da sala, com os braços cruzados, bloqueando a visão da televisão que ele passara o dia inteiro assistindo. Eu ainda estava com a chave do carro na mão e a bolsa pesada no ombro, tendo acabado de entrar pela porta depois de um dia exaustivo de 10 horas de trabalho. Fiquei parada, piscando os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. O silêncio que se instalou na sala era pesado, mas minha mente viajava para trás, repassando os últimos 3 anos da nossa vida juntos. Como tínhamos chegado àquele ponto? E mais importante, como ele tinha a coragem de dizer aquilo? Para quem olhasse de fora, éramos o casal perfeito. Eu, Melissa, sempre fui muito focada. Desde jovem, aprendi que a independência financeira era a chave para a liberdade. Trabalhei duro, estudei noites a fio e consegui um cargo de chefia numa empresa importante. Eu tinha orgulho disso. O problema foi quando meu coração decidiu se apaixonar pelo homem errado e meus olhos se fecharam para a realidade. Quando conheci o Raul, ele parecia um homem cheio de sonhos. Dizia que estava entre projetos, que logo abriria o próprio negócio. Eu acreditei. Apaixonei-me pelo charme dele, pelo jeito carinhoso do início. Com o tempo, fomos morar juntos no meu apartamento. E foi aí que a dinâmica começou a mudar, devagar, quase imperceptível, até se tornar o pesadelo que eu vivia agora. O tal negócio próprio do Raul nunca saía do papel. Sempre faltava alguma coisa. Ou o mercado não estava bom, ou ele precisava de um computador melhor. Quem comprou o computador? Eu. Quem pagava a internet de alta velocidade para ele pesquisar? Eu. Naquela mesma semana do ultimato, eu tinha passado por uma situação humilhante, que deveria ter sido o meu sinal de alerta. Fui fazer as compras do mês, não só para a nossa casa, mas também para a casa dos pais dele, Dona Célia e seu Roberto. Raul me convenceu de que eles estavam passando por um momento difícil e que, como eu ganhava bem, não custava nada ajudar a família. Eu estava no supermercado com 2 carrinhos cheios. Gastei uma quantia considerável do meu salário. Quando cheguei à casa dos pais dele para entregar as compras, suando e cansada de carregar as sacolas sozinha, porque Raul ficou no carro mexendo no celular. Dona Célia me recebeu na cozinha. Ela começou a tirar os produtos das sacolas e torceu o nariz. "Melissa, querida", disse ela, com aquele tom de falsa doçura. "Você comprou o arroz daquela marca mais barata? Você sabe que o Roberto tem o estômago sensível. E esse sabão em pó aqui não limpa nada. Da próxima vez, tente não economizar tanto nas coisas da minha casa, já que você gosta de ostentar com suas roupas de trabalho." Eu respirei fundo. Tive vontade de pegar as sacolas de volta e ir embora. Eu estava pagando por tudo. A comida que ia para a mesa deles, os remédios da pressão do seu Roberto, e até a conta de luz eu já tinha pago 2 vezes naquele ano. Mas por amor ao Raul, eu engoli o sapo. Sorri amarelo e disse que prestaria mais atenção. Quando voltei para o carro, comentei com o Raul sobre a reclamação da mãe dele. A resposta dele: "Ah, amor, você sabe como ela é. Não custa nada agradar a velha. Você ganha tanto dinheiro, o que é um pacote de arroz mais caro para você? Deixa de ser mesquinha." Mesquinha? A palavra ecoou na minha cabeça. Eu pagava o financiamento do carro que ele dirigia o dia todo. Eu pagava o condomínio. Eu pagava os jantares quando saíamos. E ainda assim, dentro de casa, a situação era pior. Chegar em casa depois do trabalho não significava descanso. Significava o segundo turno. Raul passava o dia em casa, mas era incapaz de lavar uma louça. Dizia que serviço de casa é coisa de mulher, mesmo eu sendo a provedora. Naquela noite específica do ultimato, a gota d'água não foi a sujeira, mas a minha promoção. Eu cheguei em casa radiante, querendo compartilhar que tinha sido promovida a gerente regional. Era um passo enorme na minha carreira.
Amor, consegui, eu disse, entrando na sala, antes da frase fatídica dele. Fui promovida. Vou ter que viajar um pouco mais, mas o aumento é ótimo e... Ele nem me deixou terminar. A expressão dele fechou. O ciúme e a insegurança transbordaram. Ele não me deu parabéns. Ele não me abraçou. Ele se levantou, desligou a TV e soltou a frase que abriu esta história. Eu quero que você seja uma mulher recatada e do lar. Ou... Então, desapareça da minha frente. Ele continuou, destilando seu veneno, enquanto eu ainda estava paralisada. Estou cansado dessa vida, Melissa. Você chega tarde. A casa não está impecável. A comida nunca está fresca na hora que eu tenho fome. E agora essa promoção? Viajar? De jeito nenhum. Mulher minha tem que cuidar da família. Eu decidi. Ou você pede demissão amanhã e assume seu lugar nesta casa como uma esposa de verdade, ou pode fazer suas malas. Ele falava com a autoridade de mas esqueceu que o castelo era meu. Esqueceu que a comida na barriga dele era comprada com o meu cartão. Esqueceu que as roupas que ele vestia foram presentes meus. Ele olhava para mim esperando submissão. Esperava que eu chorasse. Implorasse para não terminarmos, que eu prometesse largar tudo para servi-lo. Afinal, eu sempre cedi, eu sempre paguei, eu sempre perdoei. Mas enquanto eu olhava para aquele homem, algo dentro de mim começou a mudar. Não era tristeza que eu sentia. Era uma mistura de choque com uma clareza que eu não tinha há anos. A frase dele ficou suspensa no ar, pesada e ridícula. Ele queria uma mulher do lar, mas queria que essa mulher do lar continuasse pagando as contas, porque ele não tinha onde cair morto. Respirei fundo, sentindo o cheiro da minha própria exaustão misturado com o perfume caro que eu usava e que eu mesma comprei. O confronto estava apenas começando. Naquela noite eu não gritei. Não fiz um escândalo. Apenas olhei para Raul com uma calma que eu desconhecia ter. Acho que foi o choque. Ele interpretou meu silêncio como obediência, como se eu estivesse pensando seriamente em abandonar minha carreira para servir aos caprichos dele. Ele sorriu. Um sorriso vitorioso e presunçoso, e voltou a se sentar no sofá, aumentando o volume da televisão. Pense bem, Melissa. Amanhã quero uma resposta definitiva, ele disse, sem nem olhar para mim. O jantar vai demorar? Estou com fome. Eu fui para o quarto. Tranquei a porta e me deitei de roupa e tudo. Minha cabeça girava. Como eu podia amar alguém que me desrespeitava tanto? Mas logo em seguida, vinha a voz da insegurança. Será que ele tem razão? Será que estou trabalhando demais e negligenciando meu lar? Anos de manipulação emocional, não, desaparecem em um segundo, infelizmente. No dia seguinte, levantei cedo como sempre. Raul roncava despreocupado ao meu lado. Saí para trabalhar sem fazer café da manhã. Precisava pensar. O dia no escritório foi arrastado. Eu olhava para a minha sala, para a minha equipe, para tudo que construí com tanto suor. E a ideia de jogar tudo para o alto parecia insanidade. Quando voltei para casa à noite, o clima estava pesado. Assim que entrei no prédio, encontrei Lucas no hall de entrada. Lucas era vizinho de porta e amigo de infância do Raul. Eles cresceram juntos, mas eram completamente diferentes. Enquanto Raul era acomodado, Lucas era trabalhador, gentil e sempre me tratava com uma educação que me deixava sem graça. Boa noite, Melissa, disse ele, segurando a porta do elevador para mim. Cara de cansada hoje, hein? Trabalho pesado? Nem me fale, Lucas. O trabalho é a parte fácil. O difícil é o resto. Deixei escapar, suspirando. Ele me olhou com atenção. Lucas tinha olhos sinceros que pareciam enxergar além da minha maquiagem e do meu terninho social. O Raul continua pegando no seu pé? Ele perguntou com cautela. Ele sabia de algumas coisas. As paredes eram finas. E Raul não era discreto quando reclamava de mim para os amigos no telefone. Digamos que ele me deu um ultimato, confessei, sentindo uma necessidade súbita de desabafar. Quer que eu largue o emprego e vire dona de casa. Ou então, ele vai embora. Lucas arregalou os olhos. O elevador parou no nosso andar, mas ele não saiu. Imediatamente. Ficou segurando a porta. Ele disse isso? Sério? Melissa,
Desculpe se eu estiver me metendo, mas o Raul não sabe a sorte que tem. Você sustenta aquela casa, você corre atrás de tudo. Ele pedir isso é de uma ingratidão sem tamanho. As palavras dele foram como um bálsamo. Alguém estava vendo. Alguém reconhecia meu esforço. Agradeci com um sorriso triste e fui para o meu apartamento. Ao entrar, a cena se repetiu. Louça na pia, Raul no sofá. Mas dessa vez, ele tinha uma surpresa. Os pais dele, Dona Célia e seu Roberto, estavam lá, sentados na minha sala. Ah, finalmente a madame chegou, exclamou Dona Célia. Raul nos contou a novidade, que você vai finalmente tomar jeito e cuidar da família. Viemos comemorar essa decisão sábia. Eu gelei. Raul tinha contado para os pais que eu ia pedir demissão antes mesmo de eu concordar. Ele estava me cercando, usando a família para me pressionar. Eu não decidi nada ainda, Dona Célia. Respondi, seca, colocando a bolsa no cabide. Raul se levantou, vindo até mim com aquele ar de dono. Amor, não comece. Meus pais vieram jantar. Faça algo gostoso para nós. Minha mãe disse que quer provar aquele assado que você faz. Mas vê se não deixa queimar dessa vez. Ali, naquele momento, algo começou a trincar dentro de mim. Eu tinha trabalhado o dia todo. Eu pagava as contas daquela casa. Eu tinha acabado de ouvir do vizinho que eu tinha valor. E agora, eu deveria ir para a cozinha servir 3 pessoas que viviam às minhas custas e ainda me criticavam? Fui para a cozinha, mas não para cozinhar. Fui beber água e tentar não explodir. Ouvi as risadas na sala. Eles falavam de mim. Ela precisa de pulso firme, dizia o pai dele. Mulher que ganha muito dinheiro fica insolente, completava a mãe. Saí da cozinha e fui para a área de serviço, que tinha uma porta para o corredor do prédio. Precisava de ar. Abri a porta e dei de cara com Lucas, que estava regando as plantas no corredor. Ele era síndico e cuidava de tudo com carinho. Ele viu meu estado. Eu estava tremendo, segurando as lágrimas. Melissa? O que houve? Ele largou o regador e se aproximou. Eles estão lá dentro, Lucas. A família toda. Comemorando minha demissão. Eles acham que eu vou virar empregada deles em tempo integral. E o pior, o Raul acha que está me fazendo um favor. Lucas encostou na parede e cruzou os braços, balançando a cabeça negativamente. Eu conheço o Raul há 30 anos, Melissa. Ele sempre foi assim. Sempre quis a vida fácil. Mas com você, ele passou dos limites. Posso te falar uma verdade? Uma verdade que talvez doa? Pode, eu disse, enxugando uma lágrima teimosa. O Raul não ama você. Ele ama a vida que você proporciona. Ele ama o carro, o apartamento, o conforto. Ele sente inveja do seu sucesso, por isso quer que você pare. Se ele te amasse, estaria orgulhoso da sua promoção. Ele estaria fazendo o jantar para você comemorar. O que ele sente é posse e conveniência. Fiquei em silêncio. Ouvir aquilo de outra pessoa, especialmente de um amigo dele, tornava tudo real. Você é uma mulher incrível, Melissa, continuou Lucas com a voz suave. Inteligente, bonita, batalhadora. Você não merece ser tratada como funcionária na sua própria casa. Você merece um parceiro, não um encosto. Naquele corredor frio, com a voz de Lucas e as risadas debochadas da família do Raul vindo de dentro do meu apartamento, a ficha finalmente caiu. O peso da cegueira do amor desapareceu, dando lugar a uma clareza cristalina. Eu olhei para a porta da minha casa. Não era mais um lar. Era um campo de batalha onde eu estava perdendo por WO, simplesmente por não reagir. Você tem razão, Lucas, eu disse, erguendo a cabeça. Ele quer que eu desapareça se eu não for a Amélia que ele sonhou? Pois bem, acho que vou dar a ele exatamente o que ele pediu. Lucas sorriu, um sorriso cúmplice e encorajador. Se precisar de ajuda para qualquer coisa, eu estou aqui. Voltei para dentro do apartamento. Raul veio até a área de serviço, impaciente. O que você está fazendo aqui fora? A comida não vai se fazer sozinha, Melissa. Meus pais estão com fome. Olhei para ele. Não com amor, não com raiva, mas com uma frieza calculista. Já vou, Raul. Estava só pensando na melhor forma de resolver tudo isso. Já tomei minha decisão. Ótimo. Ele bateu palmas, parecendo uma criança mimada. Sabia que você ia fazer a escolha certa.
Agora, o jantar. Ele voltou para a sala rindo. Mal sabia ele que a escolha certa não tinha nada a ver com o que ele imaginava. A semente da reviravolta estava plantada, e Lucas tinha acabado de me dar a coragem necessária para regá-la. Voltei para a sala de estar com uma serenidade que desconcertou a todos. Raul estava jogado no sofá, com o controle remoto na mão, enquanto a mãe dele criticava a decoração da minha estante. Pedi pizza. Anunciei com voz firme. Dona Célia fez uma careta, como se eu tivesse oferecido veneno. Pizza? Mas Raul disse que você ia cozinhar. Que falta de consideração, Melissa. É assim que você pretende começar sua nova fase de mulher do lar? Com preguiça? Raul riu, sem tirar os olhos da TV. Deixa, mãe. Hoje ela está cansada. Mas amanhã a rotina muda, né, amor? Amanhã quero café na cama. Claro, respondi, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Amanhã tudo vai ser diferente, podem ter certeza. Enquanto eles discutiam sobre qual sabor de pizza era o melhor, eu disse que iria para o quarto tomar um banho e organizar algumas coisas. Raul nem olhou para trás. Não demore. Foi tudo o que ele disse. Entrei no meu quarto. Nosso quarto, infelizmente. E tranquei a porta silenciosamente. O som da tranca girando foi o primeiro passo da minha liberdade. Meu coração batia acelerado. Não de medo, mas de adrenalina. Eu tinha um plano e pouco tempo para executá-lo antes que a pizza chegasse. Puxei minha mala de viagem do alto do armário. Tentei fazer o mínimo de barulho possível, colocando-a sobre a cama. Comecei a jogar lá dentro tudo o que era essencial. Meus documentos, minhas joias, que eu mesma comprei, minhas roupas favoritas e meu notebook de trabalho. Enquanto dobrava as roupas com pressa, olhava para as coisas do Raul espalhadas pelo quarto. O relógio caro na mesa de cabeceira. O videogame conectado na TV do quarto. Tudo comprado com o meu suor. Com a mala pronta, respirei fundo e peguei meu celular. Sentei na beira da cama. Essa era a parte mais importante. Abri o aplicativo do banco. Meus dedos tremiam levemente, mas minha decisão estava tomada. Acessei a aba de cartões de crédito. Lá estava. Adicional. Raul. O limite estava quase estourado, como sempre. Gastos em bares, lojas de eletrônicos, roupas de marca. Sem hesitar, cliquei na opção Cancelar cartão. O aplicativo pediu uma confirmação. Tem certeza? Nunca. Tive tanta certeza na vida. Confirmei. Bloqueado. Em seguida, fui para os agendamentos. Lá estava a transferência programada para o dia seguinte. Aluguel Pais Raul. Era um valor alto. Um apartamento confortável num bairro nobre que eles insistiam em morar, mas que não podiam pagar. Selecionei a transferência. Excluir agendamento. Fiz o mesmo com a conta de luz, o plano de saúde da família dele e a internet da casa deles. Por fim, cancelei os serviços de streaming que eles estavam assistindo na sala naquele exato momento. A sessão cairia em breve, mas o corte financeiro já estava feito. Senti um peso de toneladas saindo das minhas costas. Era como se eu estivesse cortando correntes invisíveis que me prendiam há anos. Guardei o celular no bolso, peguei a alça da mala e destranquei a porta. O barulho das rodinhas da mala no piso de madeira do corredor foi o som que anunciou o fim do espetáculo. Quando entrei na sala arrastando a mala, o silêncio foi instantâneo. Raul se virou no sofá, confuso. Dona Célia parou com um copo de refrigerante no meio do caminho. Seu Roberto ajeitou os óculos. — O que é isso, Melissa? Perguntou Raul, levantando-se devagar. O tom dele era uma mistura de surpresa e irritação. Vai viajar a trabalho? Eu disse que não aceitava mais isso. Você acabou de concordar em ser uma mulher de casa. Parei perto da porta de saída. Olhei para cada um deles. Para o sofá que eu paguei, para a TV que eu paguei, para as roupas que eles vestiam, que eu paguei. Eu não estou viajando a trabalho, Raul, disse, com uma calma que assustou até a mim mesma. Estou seguindo suas ordens. Minhas ordens? Ele franziu a testa, sem entender. Sim, você disse ontem. Seja uma mulher recatada e do lar, ou desapareça da minha frente. Lembra? Ele riu, nervoso. Sim, mas a ideia era você escolher a primeira opção, sua tonta. Pois é. Mas eu escolhi a segunda, declarei. Eu escolhi desaparecer.
O sorriso dele sumiu. Do que você está falando? Você não pode ir embora. E a gente? E o jantar? A pizza deve chegar em 10 minutos. Aproveitem, porque é a última refeição que eu pago. Tirei o chaveiro do bolso. A chave do carro, que estava no meu nome, eu guardei. A chave do apartamento, que era alugado no meu nome, mas o contrato vencia em breve. Eu joguei em cima da mesinha de centro. O barulho do metal batendo no vidro ecoou na sala. Ah, e mais uma coisa, continuei, vendo o desespero começar a surgir nos olhos da dona Célia. Acabei de cancelar seus cartões adicionais, Raul. E cancelei o pagamento do aluguel dos seus pais também. A partir de agora, vocês são adultos independentes. Virem. Você ficou louca? Gritou a mãe dele, levantando-se num pulo. Nós não temos como pagar aquele aluguel. O Roberto é doente. Você não pode fazer isso com a família. Família cuida, dona Célia. Família não explora, respondi, já abrindo a porta. E vocês nunca foram minha família. Foram meus parasitas. Raul tentou vir na minha direção, o rosto vermelho de raiva. Você não vai sair daqui. Você me deve respeito. Quem você pensa que é? Eu sou a pessoa que pagava suas contas. Disse, olhando-o de cima a baixo com desprezo. E agora, sou apenas a Melissa. Adeus, Raul. Saí e bati a porta. O som seco da fechadura estalando foi a música mais linda que já ouvi. No corredor, Lucas estava lá. Ele tinha ouvido os gritos. Ele não disse nada. Apenas sorriu e estendeu a mão para pegar minha mala. Vamos? Ele perguntou. Vamos. Respondi, sentindo o ar fresco da noite entrar pelos pulmões. Vamos para bem longe daqui. Enquanto caminhávamos para o elevador, ouvi a porta do meu apartamento se abrir e os gritos de Raul ecoarem no corredor, chamando meu nome, xingando, implorando. Mas a porta do elevador se fechou, silenciando o passado. Eu estava indo em direção ao meu futuro, e pela primeira vez em muito tempo, minha conta bancária e meu coração estavam seguros. Passaram-se 3 meses desde a noite em que arrastei minha mala para fora daquele apartamento e daquela vida. 3 meses que pareceram 3 dias, de tão leve e rápida que a vida se tornou. Atualmente, estou morando em um lugar menor, mas que é meu. Meu de verdade. E o mais importante, acordo todos os dias com o som dos pássaros e não com reclamações ou ordens. A vingança que eu imaginava não precisou de grandes planos maquiavélicos. Como Lucas tinha me alertado, a realidade se encarregou de tudo. A queda de Raul e de sua família foi rápida e brutal, como um castelo de cartas desmoronando ao primeiro sopro de vento. Fiquei sabendo dos detalhes através de conhecidos em comum e, claro, pelo próprio Lucas, que ainda mantinha contato visual com a movimentação no prédio antigo antes de se mudar para morar comigo. Na manhã seguinte à minha partida, a internet da casa de Dona Célia foi cortada. Parece bobagem, mas foi o primeiro dominó. Sem a minha senha bancária e sem os cartões adicionais, eles não conseguiram reativar. 2 dias depois, a luz do apartamento onde Raul ficou foi cortada por falta de pagamento. Descobri que ele tinha deixado as contas atrasarem, confiando que eu pagaria as multas como sempre fazia. Mas o golpe fatal veio com o aluguel dos pais dele. Sem a minha transferência mensal, o cheque voltou. O proprietário, que já não tinha muita paciência com os atrasos anteriores, não quis conversa. Em menos de 30 dias, Dona Célia e seu Roberto tiveram que sair do apartamento de luxo no bairro Nobre. Ouvi dizer que tiveram que vender os móveis às pressas para pagar a mudança para uma casa de 2 cômodos na periferia, num lugar onde a ostentação deles não valia de nada. E Raul? Bem, a vida de rei do lar acabou. Sem meu carro, que eu mandei recolher com a chave reserva na mesma semana, afinal estava no meu nome e eu pagava as parcelas, ele teve que andar de ônibus pela primeira vez sem dinheiro para o restaurante e sem ninguém para cozinhar. Ele emagreceu. Mas não aquele emagrecimento saudável. Ele ficou com uma aparência abatida, desleixada. O ápice da minha superação aconteceu na semana passada. Eu estava saindo do prédio da minha empresa, conversando animada com uma colega sobre um novo projeto, quando vi uma figura parada perto da catraca da recepção. Era ele. Raul. Ele vestia uma camisa social amassada, que provavelmente ele mesmo tentou passar e falhou. O cabelo estava grande, sem corte. Quando me viu, os olhos dele brilharam.
não de amor, mas de uma esperança desesperada. Ele correu na minha direção, ignorando os olhares dos seguranças. Melissa, meu amor, graças a Deus te encontrei. Ele tentou pegar na minha mão, mas eu recuei 2 passos, cruzando os braços. O que você quer, Raul? Perguntei, fria. Não senti raiva. Não senti ódio. Senti apenas uma pena imensa. Como eu pude ser controlada por alguém tão pequeno? Melissa, por favor. A gente precisa conversar. Eu errei. Eu sei. Fui um idiota com aquela história de recatada e do lar. Eu estava estressado. Meus pais estavam na minha cabeça. Ele começou a despejar desculpas, jogando a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Típico. Ele continuou, a voz ficando embargada, quase chorosa. Está tudo um inferno, Melissa. Meus pais estão morando num lugar horrível. Eu estou devendo para o banco, meu nome está sujo. Não consigo emprego porque estou sem internet e sem roupa decente para as entrevistas. Você precisa me ajudar. Pelo nosso amor. Pelo tempo que vivemos juntos. Eu prometo que mudo. Eu lavo a louça. Eu faço o que você quiser. Olhei para ele e vi a verdade nua e crua. Ele não queria a Melissa. Ele queria a conta bancária da Melissa. Ele queria o conforto. Ele estava disposto a se humilhar não porque me amava, mas porque estava com fome e sem dinheiro. Raul, eu o interrompi com voz calma. Você me disse para desaparecer. Eu obedeci. E foi a melhor coisa que você já fez por mim. Não fala assim. Ele tentou se aproximar de novo. Escute bem. Continuei, erguendo um dedo. O nós acabou no momento em que você me tratou como um objeto. Eu não sou sua salvadora. Não sou sua mãe. E definitivamente não sou sua esposa. A mulher que sustentava seus caprichos não existe mais. Mas e meus pais? Eles são idosos. Você não tem coração? Ele tentou a cartada final, a chantagem emocional. Seus pais têm um filho adulto e saudável. É hora de você ser o homem da casa que tanto dizia ser. Vá trabalhar, Raul. De verdade, nesse momento, um carro parou no meio-fio. O vidro baixou e Lucas sorriu para mim do banco do motorista. Ele estava bonito, tranquilo, com aquela aura de paz que agora fazia parte da minha vida. Vamos, Mel. O jantar está reservado, disse Lucas, sem nem olhar para Raul. O rosto de Raul se contorceu em choque ao ver quem estava comigo. O Lucas? Você me trocou pelo meu vizinho? Pelo meu amigo? Não, Raul. Respondi, abrindo a porta do carro. Eu te troquei pela minha felicidade. O Lucas foi apenas quem me ajudou a enxergar que eu merecia ela. Entrei no carro e fechei a porta. Enquanto Lucas arrancava suavemente, olhei pelo retrovisor. Raul ficou lá, parado na calçada, diminuindo até virar um ponto insignificante na paisagem da cidade, sozinho, endividado e, finalmente, colhendo tudo o que plantou. Lucas segurou minha mão sobre o câmbio do carro e apertou suavemente. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Respirei fundo, sentindo o ar-condicionado gelado e o cheiro bom do perfume dele. Nunca estive melhor. Respondi sorrindo. Sabe, Lucas, ele queria uma mulher do lar. O problema é que ele esqueceu que, sem mim, ele não tem nem lar. Nós rimos. Não era uma risada de escárnio, mas de alívio. A estrada à frente estava livre. O sol estava se pondo no horizonte. E eu sabia que, dali para frente, eu jamais aceitaria menos do que eu merecia. A vingança não foi destruí-lo. Foi deixar que ele se destruísse sozinho enquanto eu construía uma vida onde o amor não custava o meu respeito.